estamos de volta! E hoje a gente vai continuar com a nossa playlist de lendos sobre Rei Arthur. Eu ia falar lendo sobre Rei Arthur, mas é lendo sobre... Lendo Rei Arthur! Os 3 primeiros vídeos que eu já coloquei aqui é sobre as crônicas de Arthur, do Cornwell. A gente já tem o Rei do Inverno, o Inimigo de Deus e Excalibur. Só que hoje a gente vai começar As Brumas de Avalon, que é um dos meus livros preferidos da vida. E sério, esse livro é sensacional, é muito bom, eu acho que todo mundo deveria ler, sempre. Pra mim é uma releitura e tá sendo assim, uma das coisas, um dos projetos mais esperados pra mim desse ano todo, é a releitura das Brumas de Avalon. Mas então vamos lá. Começar com o livro 1, né, obviamente, A Senhora da Magia. E o seguinte, pra quem conhece, pelo menos um pouquinho, das lendas arturianas, sabe que a gente sempre teve as histórias narradas sob o ponto de vista dos homens, né? Seja ela sobre, igual dos livros do Cornwell, a gente vai ter a história narrada sob o ponto de vista de um dos amigos, um dos cavaleiros ali do Arthur, né, o Dervel, sei lá. No da trilogia de Merlin, da Mary Stuart, que eu vou ler também assim que eu acabar As Brumas de Avalon, a gente vai ter a história inteira narrada sobre a perspectiva do Merlin, e né, vários outros livros aí. A gente vai ter sempre a história contada sob o ponto de vista de um personagem masculino, ali da corte, seja ele quem for. E a proposta da Mary Zimmer Bradley, que é a autora desse livro, foi justamente construindo uma nova forma, né, de narrar a história do Rei Arthur. Porque nesses livros ela vai contar toda essa história, a mesma história do Rei Arthur, só que do ponto de vista das personagens femininas da história. Então, assim, o livro já é sensacional em si só por essa proposta, tá? Porque por mais que assim, que a história se passe ali no início da Idade Média e tal, a gente sabe que a participação das mulheres nessa época ela é reduzida muito ao plano B, né? Ou até mesmo ao plano C, dali da corte, das cortes. Então, assim, dela ter colocado essas personagens então, assim, em evidência, já é sensacional e todo mundo deveria ler só por isso. Eu falo isso porque, principalmente, da personagem principal dessa história aqui, que é a Morgana. Em todos os livros que você lê sobre o Rei Arthur, você vai encontrar uma Morgana vilã, sabe? E aí, claro que vai depender, assim, do livro, o nível de maldade que ela vai fazer. Mas em todos eles, ela é retratada como uma personagem muito cruel, muito ruim, que vai fazer de tudo pra destronar, destruir, matar e, sei lá, qualquer coisa pra acabar com o Rei Arthur. E eu quero espirrar. E aí, neste daqui, Nas Brumas de Avalon, a Morgana é a nossa personagem principal. E a gente vai ficar sabendo da história dela, a versão dela, o lado dela, tudo o que aconteceu, só que ela contando. Então, assim, é difícil não se simpatizar com ela, sabe? Então, assim, hoje em dia, quando eu vejo essas adaptações, filmes, e eu leio outros livros do Rei Arthur, que eu vejo essa Morgana retratada como uma vilã, eu fico, ela não é vilã, tá? Então, assim, essa proposta da Zimmer Bradley funcionou muito comigo, dessa desconstrução da tirania da Morgana. Então vamos à história. É a mesma de sempre, é a lenda do Rei Arthur.
só que, como eu falei, narrada sob perspectivas femininas. Mas então assim, nesse primeiro livro, A Senhora da Magia, a gente vai ter uma introdução ao mundo de Avalon, mais precisamente, né? Inclusive, a gente tem pouquíssimas passagens a respeito, tipo assim, são feitas poucas descrições de, por exemplo, castelos ou as cidades em que eles se encontram, sabe? O foco mesmo é quando as mulheres, por exemplo, vão para Avalon. Aí que ela vai descrever toda a ilha, vai descrever os lugares, a casa das moças que tem ali, vai ter o foco todo vai ser a ilha de Avalon. O que pra gente, nos 3 próximos livros, vai ser muito importante. Mas tudo bem. Então assim, é um livro inteiramente pautado em cima da magia. É um livro inteiramente pautado em cima de religião. E como eu falei, né, nos vídeos anteriores, principalmente neste daqui, O Inimigo de Deus, este daqui também é um livro que vai tratar muito dessa questão religiosa. Então, assim, eu entendo que para muitos seja uma leitura um tanto quanto lenta. Eu não vou dizer tediosa, porque não é mesmo. Ela faz umas colocações aqui muito interessantes, ela coloca umas críticas inteligentes aqui, que se você não prestar atenção pode passar. Então, não é entediante mesmo. Então, assim, a questão a gente vai ter 3 personagens principais nesse livro, que é a Igraine, a Viviane e a Morgana. E o seguinte, a Viviane, ela é a Senhora de Avalon. Ela é a pessoa que possui o poder da visão. Ela é a mestre ali da ilha, ela que possui os poderes, ela que consegue receber a deusa em si. Ela que fala através da deusa. Por isso que ela é a Senhora de Avalon. E ela vem da linhagem real de Avalon e tudo mais. A Igraine é irmã da Viviane. Porém, ela também, né, é da linhagem real e tal. Porém, ela não tem o poder da visão, ela não tem todo esse poder, né, que a Viviane tem. Então, assim, ela foi meio que designada a dar continuidade fora da ilha de Avalon. Por isso que ela, inclusive, foi dada ali a casamento ao Duque da Cornualha. E aí ela teve a Morgana. Ela é filha, né, da Igraine com o Duque da Cornualha. E aí, logo no começo a gente percebe que a Morgana, ela apresenta também os poderes da visão. Então a Viviane, ela fica de olho na criança, né, na Morgana, porque você só pode ser Senhora de Avalon se você tem o poder da visão. E aí você tem que ser treinada ali, os mistérios, você tem que ser educada em outras situações ali da ilha, tudo isso em volta dessa questão mágica mesmo. E aí aqui no livro tem várias passagens ritualísticas, né, vão ser descritas aqui pra gente e tal, que é inclusive um dos grandes fortes do livro, sabe? Eu não sei sei lá, como que foi feita essa pesquisa da autora, sabe? Eu acredito que ela tem assim um embasamento desses rituais. Muitos deles são rituais pagãos mesmo, assim. A gente vê da religião, da mitologia céltica. Então, assim, é muito bacana. É muito bacana a construção que ela faz a respeito disso. Ela consegue misturar história, magia, que mais? O romance. Tem muito romance nesse livro, então quem gosta vai gostar bastante desses livros. Ela consegue juntar isso de uma forma tão sutil, sabe, tão bem construído, que eu acho que é mais um fator que contribui para esse livro ter feito tanto sucesso.
Então assim, a gente vai acompanhar, o livro é praticamente dividido, né, entre esses três personagens. No começo a gente vai ter o desenvolvimento da vida ali da Igraine até mais ou menos, eu vou colocar mais ou menos a metade. Aí depois a gente vai ter a presença da Viviane, onde ela vai justificar o nascimento do rei Arthur, né? A gente vai ficar sabendo ali as circunstâncias em que a criança nasceu. E a gente vai ficar sabendo também o porquê que o rei Arthur não. Por que o Arthur nasceu? Porque existe um motivo, não foi só uma criança que foi parida ali. Existe um motivo para o Arthur ter nascido. Ele foi planejado, ele foi uma criança planejada. Então assim, existe também a presença do Merlin logo no começo, né? Ele também é um personagem muito importante no desenrolar de toda a história. E aí a gente vai ver que ser a senhora de Avalon, por mais assim que as pessoas te olhem te tratem, né, com reverência, até mesmo com um certo medo, por causa desse respeito de ser a senhora de Avalon e tudo mais, existem consequências para tudo que a gente faz, né? E quando você está numa situação de poder, essas consequências parecem ser mais pesadas, né? Então a gente vai ficar sabendo isso através da Viviane. E a Viviane, ela parece muito, ela lembra muito, sabe, como é que chama aquele cara? O Rei dos Magos, da Caverna do Dragão, que fala umas coisas muito aleatórias, assim, que não justifica nada, e que aí vai embora, sabe? É a Viviane, é isso aí. Você entendeu? Não. Mas é isso aí. Então assim, ela é assim. A Viviane é assim, entendeu? Você entendeu? Bem, se não entendeu, não cabe a mim justificar, né? E a Morgana, ela vai sim, de fato, ser treinada na ilha de Avalon, né? Ela vai ser ali ela vai ser iniciada nos mistérios da ilha, ela vai ser educada pela Viviane, até porque ela seria a filha que a Viviane deveria ter tido. E aí do meio pro final a gente vai ter a história da Morgana. E aí nos outros 3 livros a gente vai ter a Morgana como principal. Só que aí, claro e óbvio, que a gente vai ter os outros personagens, né? Vão ser apresentados ali aos outros personagens, como o Lancelot, o próprio Arthur, a Guinevere, que vai ser a futura esposa do Arthur, o Merlin, né, que eu falei, o Kevin, o bardo, que vai ser como é que fala? Não é que vai substituir, mas é o próximo ali do Merlin, o aprendiz do Merlin. Quem mais? O Uther Pendragon, que é o pai do Arthur. E outros personagens, como é que fala o nome dela? Não sei. Morgause, como é que fala o nome dela? Eu não sei o nome dessas pessoas. Mas ela é irmã da Igraine e da Viviane. Ela é a irmã mais nova das duas. E ela tem um papel muito importante também no desenrolar dos livros. Então assim, são personagens secundários, mas que desempenham um grande papel nas lendas arturianas, né? O Lancelot, por exemplo. E, assim, só um comentário. O Merlin e o Lancelot são completamente diferentes dos personagens aqui, né? Então, assim, enquanto aqui a gente tem o Merlin super aleatório e meio um pouco escroto, e o Lancelot completamente irritante, aqui a gente vai ter o Merlin, o famoso Merlin, o velhinho que todo mundo ama, e o Lancelot, guerreiro, herói, lindo, maravilhoso, que todo mundo ama. É assim. Então assim, é um livro de introdução, é um livro mais denso, é um livro lento de ler. A gente não vai ter cenas de ação, né, de batalhas, como a gente tem aqui no Cornwell. São narrativas diferentes, por mais que seja a mesma história, são completamente diferentes. Completamente diferentes.
mas são incríveis iguais. Fez sentido? Pois é. Então assim, por isso que é legal de ler vários livros sobre o mesmo tema, porque você tem perspectivas completamente diferentes, né? Entendimentos diferentes. Mas então é isso, assim, eu não quero estragar o prazer de ler As Brumas de Avalon, porque é realmente incrível. A primeira vez que eu li esses livros, eu li os 4 livros em uma semana. Eu não conseguia parar de ler, eu lia tipo um atrás do outro, eu lia todos os dias. E assim, na hora que acabou, eu fiquei assim, pode ler de novo? É desse jeito. Então assim, eu espero muito que vocês tenham gostado, porque é um livro muito especial pra mim mesmo. Sei lá, mexeu com alguma coisa dentro da minha pessoa esse livro. E é isso. Até o próximo.